Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Concursos em andamento da Banca Avança SP. Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, inscrições até o dia 20 de janeiro de 2025. Prefeitura Municipal de Caieiras, inscrições encerradas. Provas agora no mês de janeiro. Concurso Câmara Municipal de Itupeva, inscrições até o dia 27 de janeiro de 2025. Processo seletivo para a Prefeitura Municipal de Vinhedo, inscrições encerradas. Concurso público, Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrições encerradas. Continuem no canal e assistam a playlist Banca Avança SP. Clique na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos citados e playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico. Continue no canal e assistam uma revisão com 10 questões da Banca Avança SP. Bons estudos! Questão 13. Pedro tem 5 filhos, sendo 4 deles maiores de 10 anos. Para todo filho maior de 10 anos, ele dá mensalmente uma mesada no mesmo valor para todo. Ou seja, ele divide uma certa quantidade pelos filhos que têm 10 anos mais. O quinto filho, que ainda não recebia a mesada, irá completar 10 anos em breve e deverá receber uma mesada também. Porém, Pedro não quer aumentar o seu custo mensal geral com a mesada dos filhos e, portanto, o valor total atualmente pago será igualmente dividido entre os 5. Ou seja, antes dividia por 4, agora vai dividir por 5, portanto, a quantidade vai ser menor. Ele quer saber exatamente qual o decréscimo percentual sofrido no valor de cada filho que já recebia a mesada. Então, questão de porcentagem interessante. Vamos supor um valor fictício de R$100. Sempre que não tem um valor, vocês podem supor um valor. Coloca 100. Então, fica assim. Dividindo os R$100 pelos 4 filhos, cada um estará recebendo R$25. Como o quinto filho irá completar 10 anos, também irá participar da divisão. Então, esses R$100 será dividido por 5, que vai dar um valor menor, R$20. Portanto, há um decréscimo em reais de R$5. Ele quer saber a porcentagem. Não precisa fazer regra de 3 simples. Basta fazer a razão do decréscimo em reais dividido pela quantidade que os 4 recebiam. Ele quer saber o valor em porcentagem desses R$5 em relação aos 25. Portanto, 5 dividido por 25 dá 0,2. Em termos de porcentagem, multiplicamos por 100. Então, 0,2 vezes 100, 20%, letra B. Questão número 15. Observe a seguinte sequência lógica numérica. Então, eu tenho aqui a figura 1, 2, 3. A sequência continua indefinidamente. Quantos caracteres A serão utilizados para fazer o 11º elemento dessa sequência? Aqui nós poderíamos fazer braçalmente. Nós vamos fazer utilizando a lógica numérica. Vejam. A primeira figura tem exatamente 4 As. 1, 2, 3, 4. A segunda figura tem 4 mais 5, 9. Então dá para observar. 4, que é exatamente a quantidade do anterior, somado com 5. A outra figura tem 4, 9, 10, 12, 14, tem 16, que é exatamente o quê? 7 mais 9, ou seja, a quantidade do anterior mais 7.
Então, vocês estão observando que estão sendo somados sempre os números ímpares a partir do 3. O anterior mais o ímpar. Então, se eu fosse fazer o quarto, seria o quê? A soma dos anteriores aqui, que vai dar esses valores aqui, que dá exatamente a quantidade do anterior, que é 16, mais 9, que é o próximo número ímpar, que dá 26. Portanto, seguindo essa sequência lógica, o quinto elemento vai ser o quê? 25 mais 11, sempre o anterior mais o número ímpar. O sexto vai ser 36 mais 13, não precisa fazer o desenho. O próximo, que dá 64, 49. O sétimo vai ser 49 mais 15, dá 64. O oitavo, 64 mais 17, 81. O nono, 81 mais 19, 100. O décimo, 100 mais 21, 121. E o décimo primeiro, 121 mais 23, 144, que é exatamente a alternativa letra A. Questão bem interessante da banca Avança SP. Questão número 11. Suponha que numa caixa há bolas vermelhas e verdes. Cada bola vermelha vale 8 pontos e cada bola verde 12 pontos. Sabe-se que se somarmos a quantidade de bolas vermelhas e verdes de cada caixa, obteremos 23 bolas. E se somarmos a pontuação de todas as bolas da caixa, obtemos 232 pontos. Quantas bolas vermelhas há na caixa? Então vejam, é uma questão recorrente onde nós vamos utilizar um sistema. Ele quer somente saber a quantidade de bolas vermelhas. Então vamos resolver daquela forma prática. Quantidade de bolas vermelhas mais verdes, 23. Cada bola vermelha vale 8 pontos. Então, 8 vezes vermelha, mais 12 pontos das verdes, isso dá 232. Temos aqui um sistema de duas equações e duas variáveis. Queremos saber vermelha. Então, vamos eliminar a variável verdes, multiplicando a primeira equação por um número conveniente. Como tenho 12 aqui, vou multiplicar a primeira por menos 12. Fica menos 12 bolas vermelhas, menos 12 bolas verdes, igual a menos 276, multiplicando 23 vezes 12. Somamos com a segunda equação. Observe, como nós multiplicamos pelo número conveniente menos 12, cancelamos a variável bolas verdes, ficamos menos 4 mais 8 dá menos 4 bolas vermelhas, igual menos 276 mais 232 menos 44. Multiplicando por menos 1, eu tenho que bolas vermelhas vai ser 44 dividido por 4. Efetuando essa divisão, dá exatamente bolas vermelhas 11. Letra B. Questão número 12. Uma livraria tem uma seção específica para livros de literatura, filosofia, livros de literatura, filosofia e sociologia. Em um determinado mês, a venda dos livros de sociologia representou 20% do total da venda, que nós não sabemos. No mês seguinte, a venda dos livros de filosofia e literatura se mantiveram iguais do mês anterior, mas as unidades vendidas de livros de sociologia tiveram um aumento de 50%. Quantos por cento do total de livros vendidos nesta seção os livros de sociologia passaram a representar? Então, vejam, como nós não temos o valor da quantidade de livros,
nós vamos utilizar aquela famosa regra do 100. 100 livros. Fica mais fácil o cálculo. 20% desses livros são livros vendidos de sociologia. Então, 20 livros de sociologia, 20%, 20 livros. Logo, filosofia e literatura, temos 80 livros. Essa quantidade de livros de sociologia, no mês seguinte, ele teve um aumento na vendagem, ou seja, aumentou 50%. 50% de 20 é 10. Então, vendeu quanto? 20 mais 10, 30. Logicamente, se vendeu 30 livros de sociologia e os livros de filosofia se mantiveram, o total de livros vendidos aumentou para quanto? 80 mais 30, 110. Ele quer saber a porcentagem dos livros de sociologia em relação aos livros vendidos. Ou seja, não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Faz a razão entre livro de sociologia 30, total de livros vendidos 110, dá 0,2727, aproximadamente. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho aproximadamente 27,3%, letra B. Questão número 11. A média das idades de uma determinada turma de estudantes é 22 anos. Sabendo-se que a proporção entre homens e mulheres dessa turma é de 4:5, ou seja, temos mais mulheres do que homens, e que a soma das idades de todas as pessoas da turma é 1980. Quantas mulheres há na turma? Então, vamos lá. A razão entre homens e mulheres é de 4:5. Como a média dos estudantes é 22 anos e não temos a quantidade de estudantes, nós podemos chamar de X. Então, X, a quantidade de estudantes vezes a média, dá exatamente o total, que é 1980. Então, nós temos aqui esta equaçãozinha aqui. 22 anos vezes a quantidade de estudantes igual a 1900 anos. Portanto, X, quantidade de estudantes, 1980 dividido por 22, que dá exatamente total de 90 estudantes. Para achar a quantidade de mulheres, eu vou pegar essa razão aqui, 4:5, multiplicar por 10, o numerador e o denominador. Então, tenho 4 vezes 10 dá 40, 5 vezes 10, 50. Portanto, como essas duas razões são equivalentes, eu tenho exatamente 40 homens, 50 mulheres. Logo, a resposta correta, alternativa, letra B. Questão número 12. Um mural é feito com 2 tipos de cerâmica, chamado de tipo A, deixa eu mudar aqui, tipo A e tipo B. Todas as cerâmicas de um mesmo tipo têm áreas iguais. O artista percebe, se ele utilizar 10 cerâmicas do tipo A e 15 cerâmicas do tipo B juntas, ele consegue cobrir uma área de 260 centímetros. Então, eu tenho aqui uma informação importante. Utilizando 15 cerâmicas, deixa eu mudar novamente, tipo A e 15 do tipo B, consegue cobrir 260 centímetros. A outra informação diz 10 cerâmica do tipo B e 15 do tipo A, cobre 250 centímetros. Então, quadrados. Com base nessas informações, qual a área de cada cerâmica do tipo A. Então, vamos lá. Temos duas informações, portanto, eu vou formar um sisteminha. 10 cerâmica do tipo A mais 15 do tipo B é igual a 260 centímetros quadrados. Então, esta é a primeira informação. 15 cerâmica do tipo A
e 10 do tipo B, eu tenho 240 centímetros quadrados. Então, nós temos aqui um sistema onde eu quero saber a área da cerâmica A. Então, vamos resolver utilizando o método da adição. Como tenho aqui 15 e aqui eu tenho 10, eu vou pegar essa primeira equação e multiplicar por menos 10. É um número conveniente. Então, vai dar menos 100A, menos 50B, menos 260. Equação B. Equação seguinte. Vou multiplicar por 15, para dar aqui 150B. Então, vai ficar 15A vezes 15, 225A. 10B vezes 15, 250B, positivo. E aqui, 3.600. Somando essas duas equações, onde os coeficientes de B são simétricos, opostos, cancela. Então, vai ficar 225A menos 100A dá 125A. 3.600 menos 2.600 dá 1.000. Portanto, 125A vezes o azulejo A é igual a 1.000, onde A é a área do azulejo A que nós queremos saber. Então, A vai ser 1.000 dividido por 125, que dá exatamente 8 centímetros quadrados. Portanto, alternativa a letra A. Questão 22. Certo mês, numa loja de sapatos, 60% das vendas da loja foram feitas pelos vendedores homens e 40% pelas vendedoras mulheres. No mês seguinte, verificou-se que as vendedoras mulheres tiveram um aumento de 30% nas vendas, enquanto os vendedores homens tiveram um aumento de 20%. Qual foi o aumento de vendas da loja no geral neste mês? Então, vejam, nós temos aqui uma questão de porcentagem que devemos prestar muita atenção. Então, nós temos homens, eles venderam 40%, 60%. Por sua vez, as mulheres venderam no mês anterior 40%. No texto diz que no mês seguinte, as vendedoras mulheres tiveram um aumento de 30%. Então, 30% de 40%. Por sua vez, os homens tiveram um aumento de 20%. Então, nós temos aqui homens, aumento de 20% em relação a 60%. Isso aqui vai dar 20% de 60%. Esse D aqui significa multiplicação. 20% é 0,2 vezes 60%, que é 0,6. Então, um aumento de 0,2 em forma de índice. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente aumento de 12%, equivalente aos homens. As mulheres, por sua vez, tiveram um aumento de 30%. Portanto, 30% de 40%, que é 0,3 vezes 0,4, multiplicando 0,12. Multiplicando novamente por 100, para transformar em porcentagem, as mulheres tiveram um aumento de 12%. Portanto, o aumento equivalente aos homens, mulheres, 12% mais 12%, 24%, letra D. Questão 23, questão que está sempre sendo colocado em provas da Banca Fundação Avança SP. Um mapa é construído numa escala de 1 para 50 mil. Isto é, distância de 1 centímetro no mapa representa 50 mil centímetros no terreno real. Sempre a escala é de centímetro para centímetro. Se a distância entre dois pontos no mapa é 2 centímetros, qual a distância real entre esses dois pontos? Vejam,
A escala é mapa para real. Cada 1 centímetro corresponde a 50.000 centímetros no real. Portanto, 2 centímetros eu vou chamar de x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes x dá x. 50.000 vezes 2, 100.000 centímetros. Então, dessa opção aqui, já posso cancelar a primeira. Vejam, eu tenho que transformar centímetro para ou quilômetro ou metro. Então, aqui está excluído, porque aqui está 2 quilômetros, tem que dar. Esse está excluído. Então, ou vai ser 10 quilômetros, ou 100 metros, ou 1 quilômetro. Vejam, se eu estou em centímetro, chegar em quilômetros, eu tenho que dividir por quanto? Por 100.000. 10 vezes 10 dá 100, 1.000, 10.000, 100.000. Portanto, dividindo 100.000 centímetros por 100.000, eu tenho exatamente 1 quilômetro. Ou seja, alternativa letra E. Questão 20. Questão bem interessante. Um chefe de cozinha decide abrir um restaurante que vende sanduíches. Suponha que o valor de venda de sanduíches será composto pelo custo da produção. Então, custo da produção mais o lucro. Então, o sanduíche custa. O valor de venda vai ser o custo mais o lucro. Se o lucro pretendido do chefe é de 25 valor sobre o preço de venda do sanduíche e o custo de produção de cada sanduíche é R$18, qual deve ser o valor de venda do sanduíche? Então, veja, uma questão bem interessante, acho que foi uma das únicas questões utilizando esse raciocínio. Custo e venda. Venda, conforme o enunciado, é o custo mais o lucro. O lucro é 25% sobre o valor de venda. Então, 25% é 0,25 de quem? Do preço de venda. Então, onde tem lucro, posso colocar isso aqui. Então, o preço de venda vai ser o custo, que é de R$18, mais o lucro em cima da venda, 0,25. Vamos passar esse termo para o primeiro membro, juntando com V. Então, fica V menos 0,25V igual a R$18. Efetuando isso aqui, dá 0,75 vezes V igual a R$18. Portanto, o preço de venda vai ser exatamente R$18 dividido por 0,75. Dividindo isso aqui, exatamente R$24, letra D. Então, essas são as 10 questões da Banca Avança SP, concurso para a Prefeitura Municipal de Juquitiba. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das demais videoaulas para uma revisão para os concursos de Louveira, Águas de Lindóia e Pedreira. E se você gostou, não esqueça, dá um like, porque isto é muito importante por dois motivos: crescimento do meu canal e uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do meu canal. E se você gostou, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. Ou então, na descrição desta videoaula, nós temos a chave Pix para que vocês efetuem qualquer contribuição monetária. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas.